Dentro de Solana existe um nicho específico que tem muito potencial, que ninguém ainda está falando. Eu já estou olhando esses dados, vendo esse crescimento e é justamente isso que eu vou trazer para vocês. O porquê que na minha visão e na visão dos dados, a Solana pode de fato ter uma alta exponencial em breve, justamente por causa do crescimento de um setor específico, chamado Liquid Staking. Fica tranquilo. Se você não sabe o que é isso ainda, eu vou te explicar aqui por que isso é melhor que o stake normal, o que é stake normal. Fica tranquilo, toda essa parte técnica a gente vai explicar aqui, vai ser de fato uma aula. Então se você já puder deixar o seu like aqui na confiança, já me ajuda muito aqui do outro lado, porque de fato eu consegui reunir bastantes dados. Os conteúdos que você vai ver aqui foi mais de 5 horas produzindo isso, eu apresentei ele no DeFi Hack também. Então, de fato, vai ser uma aula para a gente entender esse setor de crescimento e como isso pode, de fato, impactar positivamente o ecossistema de Solana, tá? O que nós temos aqui? A Solana já é um ecossistema que vem crescendo absurdamente. Novos usuários ativos, taxa de crescimento absurda, é a blockchain mais rápida que nós temos aqui. Então, já tem um ecossistema bem robusto para conseguir acessar, trazer esses usuários e colocar ele dentro do ecossistema dela e manter eles ali devido a esse nicho que eu vou explicar para vocês. E tem também aquele probleminha da lerdeza, né, de ela tá caindo e tal. Então tem algumas atualizações muito importantes que já aconteceram visando melhorar isso, que é muito importante. Eu vou trazer isso para vocês também, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, tá bom? Isso não é um patrocínio. Então é mais para vocês entenderem mesmo do que eu estou olhando para dentro do ecossistema de Solana e por que desse meu otimismo aqui. O que nós temos aqui, meus queridos e queridas? Nós temos o staking normal. O que é o staking? É você travar as suas solaninhas, colocar ela lá no staking para ajudar na validação da rede, você ganha um yield sobre isso daqui, o famoso Proof of Stake, certo? Na Ethereum, várias blockchains Proof of Stake funcionam assim. Só que aí nós temos uma diferença desse stake normal para o Liquid Staking, que veio quando o Lido foi lançado, depois da atualização Xangai da Ethereum. Então isso foi um mercado que começou a crescer cada vez mais, muito forte no ecossistema Ethereum, até a Solana começar a olhar para isso daqui também e ser um setor em crescimento. Liquid Stake ele vai oferecer coisas que o stake normal não oferece. O stake normal ele não deixa você ter liquidez daquele token e você não consegue utilizar em DeFi. Uma vez que você coloca no stake, ele vai ficar lá travado e você tem que deixar aquilo lá para estar ganhando yield. Já no Liquid Stake nós temos que você tenha liquidez. Então o Liquid Stake é o seguinte, você vai pegar a sua Solana, vai depositar aqui num contrato e você vai receber um recibo, por exemplo, BSOL, um recibo da tua posição que está aqui em stake, ou seja, uma Solana equivale a um BSOL, porque é justamente um recibo que você pega ali. E com esse recibo você pode fazer o que você quiser no mundo DeFi, você pode emprestar, você pode fazer yield com ele, você pode fazer um monte de coisa, ou seja, você tem mais liquidez, mais usabilidade e mais um outro critério que eu vou mostrar aqui para vocês do porquê as pessoas vão utilizar, vai ter demanda por esse nicho. A gente consegue ver claramente isso no Ethereum, na Lido, entre outros pontos ali. E a Solana tem um ponto legal aqui que não precisa rodar um novo validador e também não precisa de depósito mínimo para você fazer stake em Solana. Não é à toa que ela tem um coeficiente de Nakamoto, já falei isso para vocês, maior do que a Ethereum, porque tem mais, digamos assim, é mais igual a distribuição de sols em stake aqui, tá? Outro ponto que eu mencionei para vocês, o critério de atrair mais demanda é justamente o yield. Numa blockchain normal aqui, numa stake normal, você tem cerca de 7%. Já nos aplicativos em Liquid Stake, você tem um rendimento de 8,5%, 9%, 9,8%. Ou seja, além de mais liquidez, além de mais usabilidade, você tem mais yield. Então, são 3 pontos que acabam atraindo mais demanda, fazendo esse setor crescer. Não é à toa, meus queridos e queridas, que nos últimos 6 meses nós temos bilhões e bilhões e bilhões de dólares crescendo cada vez mais nesse setor de liquid staking e restaking aqui, tá? E aí vem a questão, tá, mas do porquê Solana? Qual que é o potencial? E aqui é sempre interessante vocês aprenderem a analisar o mercado endereçável. É uma coisa que eu bato muito dentro do DeFiverse, no nosso método de análise DeFiverse, que é você saber o tamanho do mercado, onde isso vai crescer. Imagine você ter investido, por exemplo, na Blockbuster, que faliu porque a Netflix veio disruptar. Então você precisa entender se o mercado ele tem uma margem de crescimento para ele crescer e você pegar de fato essa valorização aqui, esse crescimento. Então, olhando aqui para esse ecossistema, o que nós temos? Quando olhando para a Ethereum, nós temos o seguinte, 70%, a dominância do Liquid Staking em Ethereum é cerca de 70%. E sendo 70%, quando a gente olha para a quantidade de staking normal da Ethereum,
nós temos cerca de apenas 27%. Ou seja, só temos 27% de circulante supply fazendo stake de Ethereum, sendo que 70% tem dominância de liquid staking. Quando a gente olha para a Solana tem 65% do suprimento em stake, só que em liquid staking é somente 6,37%. Então, olha a margem de crescimento que nós temos aqui comparando com o ecossistema Ethereum. A gente pode vir de 6% para 10%, para 15%. A minha margem realista aqui seria pelo menos o mesmo ratio que a Solana, que o stake normal, pelo menos uns 60%, 50%, que seja metade disso, que seja 30%. A gente já salta de 6% para 30%. E fica tranquilo que, obviamente, no final, você vai ter uma conclusão de tudo que a gente falou aqui e, obviamente, também os melhores projetos que estão dentro desse ecossistema, dentro desse nicho de liquid staking dentro de Solana. Então, vai ser uma coisa bem completa. Fica comigo, já deixa o like aí se você está gostando e se faz sentido, se inscreve no canal, que a gente está aqui sempre trazendo conteúdo de qualidade toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Então, esse é o mercado endereçável, tá? Nós temos que Solana tem 3 vezes mais quantidade em staking e ainda assim o seu liquid staking é muito menor do que de fato que tem na Ethereum. Então, a margem de crescimento de fato pode ser absurda aqui. Beleza. Tá, mas isso já está crescendo, Lucas? Há quanto tempo isso está em 6%? Isso está crescendo de fato? E a gente consegue analisar que sim, quando a gente pega aqui, ó, no final de 2023, era menos de 2%, era praticamente nem quase 1% aqui. Passou aí esses 6 meses, nós temos o quê? 6%. 6% é alguma coisa. Então, o setor de liquid staking aqui em Solana, ele está crescendo absurdamente, exponencialmente, porque o ecossistema está desenvolvendo isso, tá? E é um dos poucos ecossistemas concorrentes a Ethereum que, de fato, está trazendo esse nicho que é gigantesco, atraiu bilhões e bilhões de dólares para o ecossistema de Ethereum. Agora vem a parte legal que todo mundo quer saber. Tá bom, mas quais são os projetos? Quem tem a maior dominância? Quem está dominando esse mercado dentro de Solana? Eu só vou mostrar se você deixou o like aí, porque vocês até riram da última vez que eu vejo os comentários, vocês riram que eu falei que quem não dá like é malvadão. Então deixa o like aí que ajuda bastante, tá? Vamos lá, o que nós temos aqui? Temos JITO-SOL que está dominando nesse mar aqui laranjado. Nós temos a MSOL, que é da Marinade. A JITO, você sabe, a JITO foi bem camarada com a gente. Nós recebemos um airdrop aí de mais de 50 mil reais para aqueles que estavam fazendo, então acho bem interessante, tá? A BSOL também. E aqui nós temos a INF, que seria esse marzinho azul aqui, que são as principais. Só para ficar mais claro aqui, um resumo: MarginFi, depois Jupiter, depois nós temos a INF, depois nós temos a Marinade e aí nós temos a JITO-SOL. Lucas, por que a JITO-SOL ela tem esse mar laranja aqui? Porque ela também, além de distribuir as recompensas ali de yield, de stake, ela vai distribuir também recompensas de MEV. É uma coisa um pouco mais técnica, digamos que os validadores, é o método que os validadores conseguem ganhar mais dinheiro. E eles estão repassando isso para a galera que está fazendo o stake ali com eles também, o stake líquido. Então isso coloca eles na frente. Não são os únicos, eu vou comparar depois os projetos, eu vou dar uma tabela para você poder tirar um print, ou seja, tudo de mão beijada aqui, tá? No aulão de fato de análise. Colocando isso em gráfico pizza para ficar melhor de vocês visualizarem mais atualizado, nós temos aqui a JITO-SOL, temos aqui a MSOL, temos aqui a JUP-SOL, o Júpiter também está no jogo aqui, tá? Temos aqui a MSOL, que é da Marinade, e temos aqui também a INF, tá? Então, quais que são aqui os pontos principais do Liquid Staking? Mais yield, mais facilidade, mais liquidez. E agora, com uma nova criança chegando aqui no bloco. O INF faz parte da Sankington aqui. Para quem estava caçando o airdrop já aqui nesse ecossistema, já estava sabendo um pouco disso, para quem já é um pouco mais avançado, né? Aqui nós temos justamente o seguinte: o INF, ele é como se fosse uma cesta ali da própria Sankington que você consegue colocar LSTs. E a Sankington permite, através do negócio que nós chamamos de liquidez unificada, permite qualquer um criar os seus LSTs, Liquid Staking Token, ou seja, esse token de stake líquido, como por exemplo, JITO-SOL, esse que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Aqui nós já temos o INF, que é próprio deles aqui, e nós temos o seguinte: presta atenção agora que essa aqui é a cerejinha do bolo, que aquilo que eu falo, a gente vai a fundo de fato para trazer os dados sempre com foco no fundamento, tá? O que nós temos aqui? Nós temos projetos que estão lançando os seus LSTs junto com a Sankington, por exemplo, a Bonk, a Soulblaze, por exemplo, tá?
Nesse outro aqui, nós temos o quê? Projetos lançando LSTs com eles, com a Sanctum. Isso incentiva qualquer pessoa, através do que eles estão fazendo dessa liquidez unificada, consegue lançar o protocolo, consegue lançar o seu LST. E isso me lembra justamente um protocolo que está fazendo mais de 40 milhões de receita por ano no último ano aqui, que é o PumpFun, que é um projeto novo, que é aquele projeto que permite criação de meme coins em Solana. Então, olha isso daqui que absurdo. Os caras estão fazendo, cara, 1,1 milhão e meio por dia. É muito absurdo. Por quê? Essa permissão de criar as novas meme coins. Então, isso aqui ele pegou o mercado, criação, a Sanctum está pegando o mercado e está deixando criar LSTs. E aqui nós temos o quê? Eles vão poder distribuir o staking, mais MEV, mais as taxas do protocolo. Então, a INF, ela também tem uma vantagem perante a Gitosol, porque a Gitosol, ela dá a recompensa de staking de MEV. A Sanctum também dá as taxas do protocolo, que eu achei isso bastante interessante. Não é à toa que ela já vem crescendo absurdamente junto com o número aqui de Solanas fazendo o stake ali, tá? Dito isso, qual que é o problema agora? O problema é, toda essa demanda, todo esse mercado, Solana vai aguentar o tranco desses projetos lançando LSTs e tudo mais? E aí é que vem uma atualização muito importante que saiu agora, no mês passado, no dia 19 de março. O que ela vai fazer aqui? É como se ela descongestionasse a rede com esse protocolo aqui, tá? O QoS. O que é isso? Imagine que nós temos várias pessoas, nós temos 1.000 pessoas para 1.000 carros. Tá? Temos 1.000 pessoas, temos 1.000 carros, ou seja, uma pessoa para cada carro transitando numa via. Vai ficar muito congestionado, não vai? Tá muito cheio isso daqui. Que tal a gente pegar essas 1.000 pessoas, dividir elas e colocar 5 em cada carro? A gente não vai ter um número menor de carros? Vai. E por isso vai ficar mais descongestionado, não vai? Vai. Então é exatamente isso que a Solana está fazendo. Nesse protocolo aqui vai permitir um menor congestionamento na rede, porque ela vai selecionar melhor os validadores. Ou seja, se esse validador tem a possibilidade de está fazendo 1% de stake, ele só vai poder mandar até 1%. Esse que está 5% vai mandar 5%. Qual que é a pegada aqui? Os outros que não são tão bons assim, eles não vão mais receber transações para dar falha ali quando eles forem passar isso daqui. Por isso que vão ser validadores selecionados para que de fato isso passe. Para ficar mais claro, tem essa imagem aqui, ó. Perceba que antes estava passando o roxinho, o azulzinho, o laranjinha. O azulzinho e o laranjinha tinha muito pouco em stake, mas estava passando. Até que começou a ter muita demanda ali na rede, muitas transações, e aí ele começou a selecionar melhor aqui. Tanto que você pode ver que só começou a passar o roxinho, o azulzinho, o roxinho, o verdinho. Por quê? É onde tem a maior quantidade de staking e isso ajuda a não travar a rede. Fora outras coisas que estão vindo ali. Então, qual que é o incentivo aqui, meus queridos e queridas? Não só para nós investidores e qualquer outra pessoa que dev e está querendo desenvolver dentro do ecossistema de Solana, pegue esse pulo do gato aqui, que é justamente o seguinte: o seu projeto, meu querido Solano, que você está construindo, você fazendo isso na Sanctum, lançando o seu LST, você vai ter mais resiliência no teu produto, mais volume e, consequentemente, mais receita sendo gerada no teu protocolo. Por quê? Porque você utilizando isso da Sanctum, você vai estar utilizando esse sistema aqui. Então, as pessoas que estiverem utilizando o seu protocolo que foi construído dessa forma aqui, que está lançando o seu LST, o teu protocolo tem uma menor chance de travar. Enquanto os outros vão estar travando porque não tem isso feito, você que fez vai ter o teu protocolo mais resiliente, porque ele não vai estar falhando tanto quanto os outros, porque vai estar aqui o QoS. Você vai ter um volume porque você é mais resiliente, então a demanda vai vir para o teu protocolo, consequentemente você vai ter mais receita. Então isso é muito bom, não só para os investidores, mas também para essa visão de quem está desenvolvendo ali, tá? E isso vai incentivar, obviamente, a maior criação de LST. Por quê? Porque é melhor para o protocolo, é melhor para quem está fazendo stake. Então você percebe aqui que todo mundo ganha. Todo mundo ganha, tá? E ninguém está falando disso ainda no ecossistema de Solana desse Liquid Staking. É tudo Ethereum, tudo Ethereum. Então você percebe que uma coisa deu muito certo no ecossistema e tem outro ecossistema replicando isso daqui com praticamente o mesmo potencial, muita força do ecossistema da Ethereum. Então isso chama muita atenção. Quando a gente olha para a Sanctum aqui, a gente consegue ver que o TVL vem crescendo cada vez mais, tá? Se você não deixou o like ainda, tu é um malvadão, como eu já falei, porque agora eu vou dar para vocês aqui a outra cerejinha do bolo. Eu já dei a cereja, vamos colocar agora, sei lá, o morango aqui em cima do bolo,
que é o seguinte, quais são os projetos que mais estão se destacando aqui? São Gitosol, Inf, que é o da Sanctum, e Jupisol. Por quê? Porque nós temos o seguinte, taxa de depósito, a Gito ganha. Taxa de retirada, a Gito ganha na minha visão, por quê? Porque ela não cobra nada na taxa de entrada, ou seja, entra, só que para sair tu vai pagar 0,1%. Então ela incentiva a entrada e desincentiva a saída. Isso é inteligente, acredito que os outros protocolos provavelmente deveriam de fazer o mesmo, mas fica cada um aqui. Taxa de administração, a Gito tem uma pegadinha aqui, por isso que esse 0,3, meus queridos e queridas, é que se eu sair daqui, deixa eu ver se ele tá fácil aqui, porque eu dei uma aula no DeFi Verso na quarta-feira, onde a gente pegou essa parte da Gito, tá aqui o gráfico, ó. Olha onde Gito está aqui, ó. A Gito está com cerca de 50 milhões de receita. Ela está praticamente, olha isso aqui, ela tá gerando muita receita para Solana. Tá quase não, né? Tá longe de bater com o Lido ainda, mas é um protocolo que tá ganhando da Aave, que tá ganhando da Ethena, que tá ganhando do MakerDAO, da PancakeSwap, então é um protocolo que tá gerando muita receita. Isso daqui é o tipo de análise alfa que a gente coloca toda quarta-feira na mentoria semanal dentro do DeFi Verso, fora as lives de terça-feira, fora as lives de sexta-feira de acompanhamento, tá? Inclusive as vagas elas vão abrir agora no dia 11 de julho, tá bom? Então 11 de julho eu vou fazer uma aula aqui no Instagram, aqui no YouTube, para você aprender ainda mais e se fizer sentido para você entrar no DeFi Verso, depois virar um DeFizeiro e fazer parte da maior e melhor comunidade cripto do Brasil, tá? Da maior plataforma educacional cripto do Brasil. Então, a Gito tem isso daqui que ajuda isso aqui a ter uma grande receita, o que acaba sendo legal ali, tá? A Inf, ela vai distribuir o quê? Ela vai distribuir taxas, FIIs. Já a Gito e a Júpiter não fazem isso. Agora, eles têm incentivos, a Júpiter dá incentivo, a Gito não, tá? Mas aqui nós temos uma grande dominância do protocolo Gito. Por quê, meus queridos e queridas? Porque Gito tem um client em Solana, tem um validador aqui e tem cerca de 31% da rede utilizando o client de Gito. E olha como isso daqui cresceu cada vez mais ao longo do tempo. Então, eles também têm uma vantagem aqui no ecossistema. Então, para resumir, você deixar o like se não deu ainda, se inscrever no canal que se você não inscreveu ainda esqueceu e ativar aquele sininho que está ali do lado para você continuar recebendo notificações de novos vídeos, fica aqui o resumo do que você aprendeu hoje e, na minha visão, o resumo da minha análise toda aqui desse projeto, tá? O stake líquido da Solana tem um alto potencial de crescimento. Vocês entenderam? Solana tem 6% só ainda, tem demanda por esse setor, mais yield, mais facilidade, mais usabilidade, tá? Mais liquidez. Desenvolvimentos recentes em Solana e o novo patch do QoS que eu mencionei para vocês são esperados para catalisar esse crescimento, vai incentivar LSTs, é melhor para o projeto, é melhor para os users, para quem está usando o protocolo. Muitos projetos em Solana estão incentivados a introduzir seu próprio stake líquido, como eu mencionei para vocês. O Inf visa se tornar o maior stake líquido no padrão da Solana, mas até lá ainda a Gito está dominando, a Gito não está perdendo dominância de mercado. E aqui temos o sistema de pontos que estava rolando em Sanctum, mas acho que já meio que acabou isso daqui, tá? Então, me segue lá no Instagram, lucas.menola com 2 As, vai estar aqui no comentário fixado junto com a lista de espera do DeFi Verso, porque isso aqui de fato foi uma grande aula, um conteúdo que eu demorei alguns dias para fazer, e aqui de fato ó, tinha muito mais para provar para vocês e que de fato nós temos esse crescimento acontecendo aqui. Então é sempre foco no fundamento, foco nos dados para a gente conseguir corroborar eles e conseguir identificar essas tendências de mercado cada vez melhores, tá? Eu vou dar um alfa para vocês antes de abrir as vagas no DeFi Verso na aula aqui no YouTube. Então, mesmo que você, não vou conseguir entrar nessa turma agora, vem para essa aula, você vai aprender muito, porque vocês sabem que o que eu dou nessas aulas, vocês não veem muito curso pago por aí, vocês mesmos falam aqui no comentário, tá? Então, obrigado por essa moral, obrigado pela confiança no meu trabalho. Não é uma recomendação de investimentos, é o que eu estou vendo e porque eu estou otimista e acho que isso pode ser um catalisador muito positivo para o ecossistema de Solana aí nos próximos meses, nessa próxima segunda pernada de alta. Fechou? Tamo junto, se gostou, deixa o like, espero você no próximo vídeo, desejo ótimos looks para você e um ótimo final de semana. Até a próxima.